Tá vendo aí, querido? O que está pegado pro meu lado agora? Aleluia! Deus é bom, irmãos? Amém. Vamos continuar aí. Eu quero concluir essa matéria na próxima terça e a gente fazer a prova juntos aqui. Ai, meu Deus do céu. Mas eu vou ajudar vocês, a gente faz juntos. Senhor. Apóstrofe. O termo apóstrofe vem do grego apóstrope e do latim apóstrofe. Apóstrofe é o nome que se dá ao ato em que o orador ou o escritor dirige algo ou alguém, a fim de fazer uma interrupção. Isto é, pode acontecer a uma pessoa ou qualquer coisa real ou fictícia. Esse vocábulo indica que o orador se envolve de seus ouvintes imediatos para dirigir uma pessoa ou coisa ausente ou imaginária. O emprego desta figura no calor da oratória é usado para produzir um forte efeito sobre os ouvintes. Quando o orador ou escritor faz uso das palavras dirigidas a um objeto impessoal, a personificação e o apóstrofe normalmente se combinam. Veja um exemplo disto. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu agrilhão? Aqui temos uma combinação entre apóstrofe e personificação. Neste caso, a morte é representada de uma forma personificada, onde o escritor se vira como avidez para desafiá-la. Que tens tu, ó mar, para fugires, e tu, ó Jordão, para tornares atrás, e vós, montes, que saltais como carneiros, e vós, outeiros, como os cordeiros do rebanho, treme, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lagos de águas, a pederneira em manancial. Veja o exemplo a seguir, onde há a combinação entre personificação e apóstrofe. A espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Então essa questão do apóstrofe é quando ele faz essa comparação, ou quando ele aponta, ou quando ele mostra, mas se dirigindo a alguém ou a alguma situação que aponta diretamente, que faz com que a gente entenda que está trazendo essa comparação dentro de uma mensagem ou de um exemplo, mas que torne claro. É diferente quando nós falamos, por exemplo, da interrogação, ou quando nós falamos da símile ou da parábola, que elas trazem umas comparações para que você interprete. Aqui não, ela traz apontando diretamente. Estão comigo? O que mais tem aí? A antítese. Estão comigo aí? O termo antítese vem do grego antíteses e latim antítese, que é tudo escrito praticamente igual. Este termo figura a oposição entre as palavras ou ideias. A antítese é mais uma figura retórica, bastante usada nas escrituras sagradas, onde o certo faz oposição ao errado e o errado faz oposição ao certo. Um clássico exemplo disso está no discurso de despedida de Moisés. O discurso de Moisés consiste em uma série de contrastes. Observe que em Deuteronômio 30, ele diz: vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte E o mal. bem, morte e mal. Aqui uma antítese dupla, isto é, o bem está em contraste com o mal, a vida em contraste com a morte. No versículo 19 temos também outro exemplo de antítese. O céu e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, de que pus diante de ti A vida. a vida e a Morte. bênção. E a maldição. Espera aí,
Não era bem a vida, a morte e o mal? Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Observe que no versículo 15, que a vida é contrastada com a morte. O bem é contrastado com o mal. No versículo 19 se repete o contraste entre a vida e a morte. E posteriormente entre a bênção é apresentada como o contraste da maldição. Estão comigo? Encontramos também as palavras do Senhor Jesus em uma série de antiteses, especialmente no Sermão da Montanha. Vamos lá, analise comigo. Entrai pela porta, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz A vida. e poucos são os que encontram. Observe que nas palavras do Senhor Jesus há um grande contraste, ou antítese, entre a porta estreita e a porta larga, entre o caminho espaçoso e o caminho apertado. Com essas palavras ele ensina que entrar pela porta larga e pelo caminho espaçoso significa viver num plano completamente mundano e pecaminoso, sob a influência da carne, enquanto entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado significa levar uma vida de renúncia a fim de agradar a Deus. Certo? Ou não? Sim. Bem, não. Vamos lá. Veja outro. Honra. Por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem morre e eis que vivemos, como castigados, porém não como mortos, como entristecido, mas sempre alegrando, como pobre, mas enriquecendo a muitos, como nada, porém possuindo. Como pode? Entenderam essa antítese? Ao mesmo tempo ele afirma uma coisa e ele mostra o contrário. Essa forma de linguagem, ou essa antítese das Escrituras Sagradas, é clássica para que a gente entenda, para que haja diferença de qual é o caminho a ser tomado. Numa pregação isso faz uma grande diferença. Hoje você escolhe Deus ou o diabo. Quando a gente falou isso? Hoje você está colocado no teu caminho, o bem e o mal, a morte e a vida. Essa é uma antítese. Você escolhe. O bem é uma tese. E a morte e o mal também. A vida também. A morte também. A bênção ou a maldição. Isso é muito usado. E está aí os exemplos clássicos de uma antítese dupla. Ok? Estão comigo aí? Amém. Nós temos aí o que? Provérbios e o Depois de a revisão geral. paradoxo. Tem uma revisão geral já aí? Provérbios, paradoxo, revisão geral e acaba? É. Oh, Jesus. Vamos ver Provérbios aí, vai? Aí nós deixamos só o paradoxo para a semana que vem, que a gente faz uma revisão geral e faz a prova. Eu vou pedir para vocês, por favor, procurar o pastor Wander e ver quais as provas que estão faltando. Pegue a prova, aproveitem os próximos dias, estuda. Está com dúvida, pode ligar para mim, pode ligar para ele, pode chamar no zap. Deus que vai pegar as apostilas para estar fazendo aí para entrar no ano que vem, já todo mundo no mesmo. A pastora Aliska também pode pegar também. Está com dúvida, não tem problema não, pode ligar, irmão. A ideia do curso não é julgar o seu conhecimento, é atribuir conhecimento. Então pode pegar as provas aí, tiver dúvida, a gente sente, estuda junto, em nome de Jesus. Provérbios. O termo provérbios vem do latim provérbio. Essa palavra é o resultado da união do prefixo pro, significa antes, e do fixo verbum, que quer dizer palavra. Segundo o dicionário Aurélio, a definição é máximo ou sentença do caráter prático popular, comum a todo grupo social, expressa em forma sucinta e geralmente rica em imagens, adágios, ditados, anexem, exemplos e refrão. No mundo secular, o provérbio nada mais é do que um adágio ou um dito comum de um povo ou uma sociedade local. Exemplo: casa de ferreiro, Pedro de pau.
Eu não sou muito bom de provérbios, irmãos. Eu misturo todos, mas no final meus provérbios dão certo. Então, às vezes eu misturo a pedra lá com xerém, com a água mole na terra dura, e aí vai. Mas no final dá certo. Então os provérbios são expressões geralmente curtas e breves, mas produz uma mente de quem ouve a rápida interpretação. O provérbio é uma forma de dizer tudo com poucas palavras. Me diga com quem andas. Olha, isso eu falei direitinho, né? Já mereci um parabéns. Vou falar para a esposa, ó, já mereci um parabéns. É que eu escrevi ele aqui, tá? Provérbios são encontrados na Bíblia de forma abundante, especialmente no Antigo Testamento. Como prova disso, citaremos o livro de Provérbios. No Velho Testamento, os provérbios em sua maior parte apresentam um estilo poético. O livro de Provérbios contém grande variedade. São provérbios de adivinhação, enigmas, expressões penumbristas, assustadoras. Veja nas palavras do Senhor Jesus um exemplo de provérbios, ou um provérbio penumbrista, ou obscuro, de pouco entendimento. Disse essas coisas por figura, chega porém a hora, ou chega, em que vocês não falarei mais por figuras, mas falarei para vocês abertamente. Vos falarei acerca do Pai. Disse os discípulos, eis agora, falas abertamente, e não por figura. Os provérbios aparecem na Bíblia em grande variedade. Uns são proferidos em forma de parábolas, como uma parábola resumida, outros em forma de símiles, outros como metáfora, outros num perfil alegórico. Alguns exemplos de provérbios em forma de parábola resumida. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e a essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele, mas se morrer... Irmãos, essa questão do grão de trigo é muito séria. A igreja às vezes está cheia de trigo, mas bons grãos, mas não morreram. A pessoa está dentro da igreja, bispo, mas ele quer fazer o que ele pensa, não o que é a visão da igreja. Se o cara não se alinhar, o pastor Demétrio sabe disso, o pastor Cléber sabe disso. Quando ele estava lá junto com o pastor Demétrio, eu não sei se ele te contou isso, mas se não contou, você vai saber agora da minha própria boca. E eu falei para ele, no dia que o pastor Cléber te atrapalhar, estiver enchendo o teu saco, e ele não estiver andando na mesma pegada que você, tá? Pica o pé no traseiro dele. Eu falei? Ele se dispôs a andar na mesma visão, no mesmo chamado. Porque eu tenho que falar para o pastor Demétrio. E eu pergunto para ele, o pastor Cléber, não, mas o pastor Demétrio está bem, isso me ajuda nisso, a gente fala a mesma língua. Eu penso, falo, ele tá, eu tiro o pé, ele põe o pé, porque ele tem uma autoridade, ele tem uma unção. Ou ele some e junta, e ajunta, ou ele vai fazer igual a missionária lá, né? Está dando trabalho ali. Dando trabalho. Está dando trabalho. Fica em pé. Então eu falei, pastor Demétrio, pastor Cléber devia andar ali, ó, falando todo mundo a mesma coisa. Você pode ver que pode, de repente, não é o caso lá, de repente até tem outro pastor que não teve reconhecimento em lugar nenhum, mas talvez teve, mas anda na mesma pegada, está no mesmo nível, está na mesma missão. Diga é nada. É um jugo desigual, né? Além de ser um jugo desigual, o problema maior é fere o princípio da autoridade. Aqui eu tenho pastores aqui, pastor Wander, pastor Denis, tem o Alexandre, que é um evangelista consagrado, o pastor, tem o Anderson e a Gabi, que são mestres consagrados, tem o pastor Fausto, o pastor Washington, aí vem os pastores filhos do Demétrios, a senhora e os outros. Se não andar ali, por exemplo, vocês filhos andam na visão do que Deus tem de libertação de culto do ministério, mas os daqui andam na pegada da igreja. Se o cara começa a falar algo diferente, está na hora de usar o provérbios para ele. Eis que diante de ti pus uma porta aberta,
Gostaram deles? Seu Aguilé? Não, é um provérbio. Esse é um provérbio. Eis que pus diante de ti uma porta aberta. Essa foi indireta. Se o cabo não está bom, o doutor T.J. Conant, na introdução do livro de Provérbios, apresenta o seguinte comentário: a sabedoria ética prática mais remota da maioria dos povos da antiguidade se expressava em ditos agudos, breves, expressivos e energéticos. Por exemplo, eu tenho um dito que você já ouviu falar: alguém diga-me glória a Deus! Você vê, quando eu falo isso, a galera já fica tudo doida, ouriçada. Mas é um provérbio, é um dito, O que acontece? Todo mundo se move na mesma unção. Então, provérbio serve para isso, né? Vamos lá. Propósito dos provérbios. Aí, na minha está na 106, né? Acharam aí? Sim. O propósito do provérbio é demonstrar a introdução do próprio livro de provérbios. E com certeza Deus foi quem inspirou tal propósito na inteligência e na consciência dos que escreveu. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da inteligência, para se instruir o sábio, procedimento, justiça, retidão e equidade, para se dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso, bom conhecimento, bom entendimento. Ouçam também o sábio e cresça em ciência, e o entendimento adquire habilidade para entender provérbios e as palavras dos sábios e os seus enigmas. Olha que começa o livro, ensinando para que ele serve. Observe este provérbio usado pelo Senhor Jesus, que diz claramente até os dias de hoje. Então Jesus lhe disse: um profeta não fica sem honra, senão na sua entre os seus e os da sua própria casa. Veja estes outros provérbios apresentados pelo apóstolo Pedro, revelando o caráter pecaminoso dos falsos mestres, isto é, cristãos que se apostataram da fé. Deste modo, sobreveio-lhes o que lhe diz este provérbio: volta o cão ao seu e o porco lavado, ou a porca lavada, ao revolver, ou ao espojador, ou ao lamaçal. Daqui tiramos uma lição doutrinária, de doutrina fundamental. O que são doutrinas fundamentais? Aquelas que não podem ser mudadas. Doutrinas secundárias, ou alguns que nós colocamos dentro da igreja. Por exemplo, altar não é púlpito, púlpito é da sinagoga. A sinagoga fazia o púlpito e colocava alguém em cima. Jesus não tinha sinagoga. No Novo Testamento você não encontra púlpito, você encontra altar de adoração. É pecado colocar as cadeirinhas lá, todo mundo sentar lá? Não, mas não está no Novo Testamento, é da lei. Agora você pega esse texto aí que nós lemos: volta ao cão o vômito, e ao espojador a porca lavada. É impossível alguém ser salvo, estar em Jesus e morrer no mundo. O que acontece? Ele nunca foi salvo. Ele era um cão que comeu. Ele era um porco que deu um banho. E quando soltou ele, ele foi para onde? No vômito ou para o espojador, para o lamaçal. Então ele nunca foi salvo. O pastor estava dentro da igreja 30 anos, se afastou, foi para o mundo e morreu no mundo. Nunca foi salvo. Quando eu digo morrer no mundo, é quando não há provas de arrependimento. Eu me recordo disso, isso foi um dos maiores exemplos da minha vida. O culto de semana, sempre tem menos gente no culto da semana. Numa época assim, de final de ano, o camarada chega e reconcilia. E eu lembro que o pastor dizia assim: amém, irmão, reconciliou, oramos. E ele falou: pastor, eu quero ser recebido hoje como membro. O pastor falou: não, irmão, mas tem 10 pessoas, vem domingo, nós vamos fazer uma festa e trazer você na frente e todo mundo vê que o filho voltou. Ele falou: não, pastor, confirma hoje, domingo eu venho de novo. Ninguém entendeu aquilo, irmãos. Estranho. Mas o pastor falou: irmãos, nós vamos receber então de volta ao rol de membro o irmão. Ele estava afastado e hoje ele reconciliou com Cristo. Ele quer voltar ao seio da igreja. Amém, amém, amém. Essa é aquela alegria. Ele saiu, atravessou a rua, foi passar embaixo do viaduto, deram um tiro nele e mataram. O último
suspiro dele, quando estava esperando o socorro. O cara chegou, abraçou ele e falou: fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ele falou assim: fala para o meu pastor que eu estou vendo a luz de Cristo, que hoje eu restaurei e hoje eu estou me encontrando com o meu Senhor. Fechou o olho e morreu. O cara ficou incomodado do socorro enquanto não chegou às famílias para falar isso. No dia do velório dele, o cara foi olhar e falar que as últimas palavras dele foi: eu estou vendo a luz, eu estou tendo meu encontro com o meu Senhor. Pode ser que ele não tivesse ido na igreja, mas ele tivesse reconciliado com Cristo. Mas esse foi um exemplo, irmãos. Só volta ao vômito do cão e o espojador a porca lavada. Só que é mais fácil ameaçar. Se você se desviar, você vai para o inferno e você perde a salvação. Não, nunca teve. É mais fácil eu ameaçar o cara. Então está aí um dos grandes fundamentos doutrinários. Cuidado com provérbios obscuros. Tendo em vista que nem todos os provérbios estão ao alcance da interpretação de todos os leitores da Bíblia, advertimos que aquilo que menos, os que aos menos avisados, como já vimos, os provérbios aparecem na Bíblia, mas nas suas mais variadas formas, e em muitos casos eles são desconhecidos, porque se trata de um assunto ligado ao tempo em que foi escrito. Sendo assim, não é bom o leitor da Bíblia se precipitar nas suas interpretações. Quando o estudante da Palavra de Deus encontrar algum problema de interpretar, recomendamos que procure pesquisar em obras de autores confiáveis, cujos autores estão familiarizados com tais linguagens de épocas remotas, a fim de não se acidentar ou tirar conclusões isoladas da Palavra de Deus. Antes de interpretar qualquer provérbio, observe a classificação ou a sua natureza. Procure ver se tal provérbio não é uma alegoria condensada, ou uma espécie de metáfora, ou até mesmo uma alegoria. Quando isso acontecer, é sempre recomendável procurar comparar texto com contexto, a fim de assimilar a sua lição. Se em todas as tentativas não for encontrada nenhuma solução, então recomendamos que o aluno procure buscar da parte de Deus a lição oculta atrás das palavras escondidas em tal provérbio. Então tem que ter o cuidado para não inventar doutrina por aí. Tem gente usando provérbio que não está nem na Bíblia. As pessoas às vezes emendam: no mundo tereis lutas e aflições, tende bom ânimo, eu venci. E o camarada continua: e vós vencereis. Não está escrito isso. Eu sei que nós vamos vencer. A Bíblia diz: somos mais do que vencedores. Cristo nos torna mais do que vencedores. Mas eu tenho que ter cuidado com o que está escrito. Você pode citar e falar: e mais? Aí continua. Mas tem que ter esse devido cuidado. Amém? Terça-feira então encerramos. É 30, né? Terça-feira? Encerramos. E aí a gente faz uma confraternizaçãozinha aí. Se alguém quiser trazer um bolo, um pão, uma torta. Se alguém quiser convidar aí também o esposo, a esposa, pode trazer, senão nós estamos tudo do mesmo jeito. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pai, quero abençoar os teus filhos por mais esta lição, por mais esse tempo. Nos leve em paz, nos guarda, nos proteja, nos esconde no teu esconderijo, Senhor. E revela a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu abençoo os teus filhos que vieram em paz, e em paz retornaremos em nome de Jesus. Amém. 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 Está encerrado em nome de Jesus. Vamos tirar a selfie aqui, pastor.